Muito bem, pessoal. Então, hoje nós temos o capítulo 6, que é um capítulo curtinho, né? Com 18 versículos. Isso que eu disse para vocês, dava para ler, reler, ler de novo, ler mais uma vez. Não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. A gente traz ali uma imagem bastante ecológica, né? Da Bíblia, do pão, da cruz, do trigo, dos frutos, do povo, das mãos, porque hoje a gente quer entrar nessa dinâmica da nova criação, da nova criatura. E a nossa pergunta nos joga justamente por isso, para isso. É possível, vivendo no mundo velho, no qual nos encontramos, já viver como nova criatura? É possível a gente ser nova criatura no mundo atual? Os temas que a gente pensou em abordar seriam esses: projeto de Cristo, tornar-nos nova criatura; as marcas de Cristo em nossos corpos; os corpos dos pobres; os corpos dos mártires; os corpos dos mais de 600 mil pessoas mortas pela Covid. Chegamos a esse triste número no dia de hoje, né? Mais de 600 mil pessoas que morreram, sendo que a gente tinha como evitar esse tipo de morte. Os corpos dos torturados, de ontem e de hoje. Tortura não acabou com a ditadura militar, ela continua, né? É um resquício da ditadura militar no nosso país até os dias de hoje. Os corpos dos mártires, dos torturados, dos explorados, os corpos dos violentados, os corpos dos crucificados e crucificadas de nosso tempo, como sinais da nova criatura. É interessante isso, como que o corpo do crucificado é sinal de nova criatura, é sinal de nova criação. Retomando, então, um pouquinho do trajeto que a gente percorreu até aqui, né? Uma memória agora mais ampla. A gente estudou, aprofundou bem o capítulo 1, que Paulo traz seus aspectos autobiográficos para se defender da acusação do grupo judaico, dos judaizantes, né? Grupo cristão dos judaizantes, e vai defender o seu apostolado e o evangelho que ele pregou como um evangelho verdadeiro. Depois, capítulo 2, Paulo vai para a história, relembrar o concílio de Jerusalém, o fato dele ter chamado a atenção de Pedro e Barnabé, coisas do passado, e vai ligar isso com o presente, mostrando que esses perturbadores que estão lá em Gálatas estão fazendo o mesmo papelão que Pedro, Barnabé e os outros que se deixaram levar pela hipocrisia fizeram, e estão retrocedendo a uma discussão que é anterior ao Concílio de Jerusalém, mostrando que o Concílio de Jerusalém já tinha resolvido essa parada. Tudo argumentos que Paulo está utilizando contra quem ele está acusando. Precisa a gente não esquecer nenhum segundo disso. Ela é uma carta apologética. Paulo está fazendo a sua defesa, né? Paulo está num conflito. A comunidade está sendo bombardeada por duas teologias, por dois modelos de igreja, por dois modelos de sociedade, por dois modelos de ser humano. Um pautado na lei, na circuncisão, nas prerrogativas do judaísmo, do Antigo Testamento, e outra pautada na liberdade de Cristo, na graça, na fé. Essa discussão doutrinária, então, aparece ali do capítulo 3 e vai até o capítulo 5, versículo 12. Paulo, então, traz elementos autobiográficos, retoma a história e entra na parte teórica,
na parte doutrinária, na parte propriamente teológica, em que ele vai fazer essa contraposição, então, entre lei e fé, entre ser escravo e ser livre, entre circuncisão e a cruz. E vai utilizar muito a Bíblia para isso, ainda que usando uma leitura mais alegórica da Bíblia, mas ainda assim utilizando a Bíblia. E é muito interessante o jeito que Paulo lê a Bíblia e o jeito que seus adversários leem a Bíblia. Seus adversários leem a Bíblia querendo encaixar a vida dentro da Bíblia. Paulo faz o contrário, né? É a Bíblia servindo a vida. É uma leitura libertadora da Bíblia. É uma leitura que a gente diria hoje uma leitura popular da Bíblia. Do capítulo 5, 13, que nós começamos, portanto, no encontro passado, e que vai até o 6, 10 do encontro de hoje, Paulo parte para o agir, para a exortação ética. Então, Paulo fez aqui um ver, um julgar e um agir, né? Vê a situação da comunidade, vê a história, a sua história pessoal e a história do cristianismo como tal. Depois entra num julgar mais doutrinário, mais teológico, mais bíblico, e agora parte para um agir. E no agir aparece bem aquela contraposição que a gente fez no encontro passado e que o Beto também recolheu dos grupos e resenhou para nós no início do nosso encontro de hoje. O fruto do Espírito, grande fruto, o amor, que dá origem a todos os outros frutos. Quer dizer, sem o amor, os demais frutos não teriam sentido. E as obras da carne. É interessante que, justamente para chamar a atenção da questão da obra e da fé, ele não chama frutos da carne, ele chama obras da carne. Né? E fruto do Espírito. E essa região da Galácia era uma região que produzia muitos frutos. Então, Paulo se utiliza de um elemento da vida do povo, como vai se utilizar aqui no capítulo 6, hoje a gente vai ver a questão da semeadura e da colheita, utiliza elementos da vida do povo para trabalhar a sua mensagem teológica. E, por fim, tem um epílogo, né? uma conclusão que é escrita de próprio punho do Paulo. Ele diz, inclusive, assim, né? Vede com que letras grandes vos escrevo. Grandes aí pode ser porque o problema do Paulo poderia ser um problema de visão, né? Os relatos da conversão dele já relatam um certo problema de visão, que ele não conseguia ver e tal. Aqui também ele diz que os Gálatas seriam capazes de arrancar os seus olhos para dar para Paulo. Então há uma especulação que pode ser que Paulo tivesse algum problema de visão, e por isso tem que escrever grande. Né? É uma possibilidade. Outra possibilidade é escrever grande para chamar atenção, para dizer para a comunidade, olha, é igual quando alguém escreve no celular em caixa alta, né? Com tudo maiúsculo. Escreve gritando, escreve chamando atenção. E pode ser os dois também, né? Pode ser os dois sentidos. Um sentido não anula o outro. Mas o epílogo, então, depois de escrita toda a carta, até para que se reconheça como uma carta dele, também tem sentido, né? De que seja uma carta autêntica, colocar ali a letra dele, o carimbo dele. Um epílogo escrito de próprio punho, em que o Paulo vai falar desse Israel de Deus, que é um Israel diferente da carne, e de um processo de uma nova criação, de uma nova criatura. O fim do capítulo 5, que a gente concluiu no encontro passado, 5:26, dizia assim: não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então, termina o capítulo 5, o Paulo dizendo, olha, não a ambição de glória, de buscar uma vanglória, de cobiçar
uma glória pessoal. Lembre-se que nós estamos aqui na parte ética, na parte do agir. Quer dizer, Paulo está dizendo para a comunidade quais são as consequências deles abraçarem esse evangelho da liberdade. Quais são as consequências práticas de quem entra numa dinâmica da graça? Quais são as condições éticas do agir de quem adere a esse evangelho? Então, as consequências são essas. Não pode ambicionar a glória, não as provocações mútuas e não a inveja. Termina o capítulo 5 assim. E como é que começa o capítulo 6? A gente pode ver na nossa Bíblia aí, 6:1. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, que estão na dinâmica do espírito, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidado de si mesmo, para que tu também não sejas tentado. Então, o 6:1 já é a ilustração daquilo que o 5:26 dizia. Né? Alguém que, nas palavras do Paulo, é apanhado em falta, pecador na comunidade, não é motivo para eu me gloriar e dizer, tu é pecador e eu não sou. Não é motivo para provocação mútua. E não é motivo também de inveja. E Paulo diz, quando a gente está corrigindo o outro, tem que ter um cuidado para que a gente também não seja tentado. Aqui pode ter dois sentidos a tentação, né? Tentação de realizar o pecado que aquele que caiu em falta, a gente sentir a tentação de realizar o mesmo pecado, mas sobretudo da tentação da gente se achar superior a ele, de pretender corrigi-lo não de maneira fraternal, não de igual para igual, não com essas condições todas aqui de mansidão, de cuidado de si mesmo, né, que é própria do espírito. Hoje, como o texto é curto, eu não vou gastar tempo falando do texto aqui e vou passar direto para o trabalho dos grupos, para que vocês possam ter tempo de ler no grupo o texto. Acho que a gente ler e debater no grupo vai ser uma novidade boa e o texto favorece, porque são só 18 versículos. Então, na parte que eu iria aqui tentar dar uma chave de leitura do texto, a pretensão nunca é de esmiuçar o texto e nem de esgotar, mas de dar uma chave de leitura. No lugar de fazer isso, eu já vou partir direto para algumas perguntas. São várias perguntas e são várias de propósito, para não serem todas respondidas. E são mais provocações, assim, para chamar atenção para algumas coisas que lá na leitura vocês podem considerar ou não. Se o grupo quiser tomar outro caminho também não tem importância. Tá? Mas eu trouxe, assim, algumas questõezinhas para a gente pensar. Então, do capítulo 6 de Gálatas. Em nossos grupos e comunidades, nós temos o hábito de realizar a correção fraterna? De que modo ocorre isso? Paulo vai falar aqui de uma ação ética voltada para dentro da comunidade. Quando alguém da comunidade é pegado em falta. A gente tem o costume, lá no grupo, na comunidade, de realizar a correção fraterna? De que modo acontece isso? Acontece mesmo de maneira fraterna? Assim, de igual para igual? Com mansidão? Com cuidado? Sendo um com a pessoa? Reconhecendo a pessoa como alguém da comunidade e compartilhando com ela desse fardo? É uma coisa que a gente pode debater no grupo, se vocês acharem válido. Nessa pandemia, já tiveste que corrigir algum negacionista
por não usar máscara, não querer ser vacinado, por apoiar as medidas dos negacionistas, por apoiar o governo genocida que está aí, enfim. Já tivesse que corrigir algum negacionista nessa pandemia? Como é que foi esse processo de correção fraterna? Às vezes, essa correção fraterna é necessária na própria família, no próprio grupo, no próprio ambiente de trabalho. Aconteceu isso durante essa pandemia? Ou a gente se omitiu e não fez a correção fraterna? 3. Quando alguém da comunidade é apanhado em falta, essa pessoa é abandonada pela comunidade? Excluída, assim, deixada de lado? Ou ela é expulsa da comunidade? Mais que abandonada, é expulsa. E às vezes com uma expulsão que não é tão deflagrada, assim, não é tão pública, às vezes é mais sutil, mas a gente sabe como expulsar de maneira sutil. Ou essa pessoa é acolhida pela comunidade? 4. Como articulamos as exigências cristãs de cada qual carregar o seu próprio fardo e de carregarmos o peso uns dos outros? Como é que a gente articula o eu e o nós? Como é que a gente articula a minha responsabilidade individual e a minha responsabilidade comunitária? A gente faz bem essa relação? Em que uma coisa não dá margem para outra? Eu não vou cuidar da minha responsabilidade pessoal porque importa é a comunitária. Ou o contrário, não vou cuidar da comunitária, importa a pessoal. Interessante que aparece essa tensão ali, uma aparente tensão, né, no texto. Porque em si elas não são contraditórias. 5. A ecologia está nos dizendo que estamos semeando instintos egoístas ou estamos semeando o espírito? Vocês vão ver no texto que fala que quem semeia instintos egoístas tem uma colheita. Quem semeia espírito tem outra colheita. Observando, assim, a ecologia atualmente no mundo, ela está nos dizendo que tipo de colheita a gente está fazendo. Pelo tipo de colheita, a gente vai saber o que está semeando, né? Os cristãos, em geral, têm consciência dos pecados socioecológicos? A gente pensa pecado. Se fala há mais tempo da questão do pecado estrutural, do pecado social. Ultimamente está se falando mais do pecado ecológico. Mas as pessoas têm consciência do pecado social e do pecado ecológico? O pecado socioecológico, o impacto desse tipo de sociedade na ecologia, na vida. Muito interessante, ouvindo uma vez um padre que trabalhava na Amazônia, ele dizia que a coisa que mais chamava a atenção dele, ouvindo a confissão dos indígenas, eram os pecados ecológicos que eles confessavam. Que eram os pecados assim mais doloridos, mais sofridos para eles confessarem. A pessoa sentia mais vergonha, mais culpa quando tinha cometido um pecado ecológico. Nós cristãos temos consciência disso? Dos nossos pecados ecológicos? A gente associa pecado muito com a sexualidade, né? Pensa pecado, sempre pensa sexualidade. E a questão ecológica. Nossas igrejas trabalham isso também, né? Nossa formação, nossa catequese, escola dominical, formação de adulto, as homilias, os encontros de formação, trabalha essa dimensão do pecado ecológico. As comunidades cristãs são um sinal de nova criatura para o mundo? Essa nova criação, essa nova criatura que a comunidade tem que ser para o mundo. Podemos dizer que somos isso? Para fugir da perseguição que decorre da cruz, os judaizantes se apegavam à circuncisão.
Então, nada de pregar a cruz. Vamos pregar a circuncisão, que isso não gera problema. Era um jeito de fugir da perseguição. Paulo não foge da perseguição. Paulo vai pregar o crucificado, a cruz. Quais são os meios atuais de ser cristão fugindo da perseguição que advém da cruz? Talvez para ficar mais claro. Qual é a versão atual do cristianismo sem cruz? Existe um cristianismo sem cruz nos dias de hoje? 9. Já está acabando. Quem são os crucificados de nosso tempo que carregam em seus corpos as chagas de Cristo? Quem são esses crucificados? Que está lá escrito no corpo deles as chagas de Cristo. Paulo diz: eu carrego no meu corpo as marcas do crucificado. Quem são os crucificados da história? 10. Podemos dizer, como Paulo, que pela cruz de Jesus o mundo foi crucificado para nós e nós fomos crucificados para o mundo? 11. Ainda que vivendo no mundo velho, já há em nós algo de nova criatura? 12. Os moralistas, os dogmáticos, os legalistas, os conservadores, os tradicionalistas, aquele povo que quer fazer a roda da história girar para trás, sequer observam as leis que eles querem impor sobre os demais. Paulo faz essa denúncia, né? Que nem eles obedecem às leis que eles impõem para os outros. Cuidado com os moralistas, eles costumam ser assim. Né? Paulo diz que eles estão preocupados em aparecer. Hoje em dia, encontramos esses tipos por aí? Tem também esse tipo de moralista, de dogmático, de legalista, de conservador, de tradicionalista, tem uma fachada toda de santinho e é santo do pau oco. Encontramos esses tipos por aí? O que esses tipos dizem dos crucificados da história? Reconhecem nos crucificados da história o sinal da nova criatura? Última questão. No Israel da carne, a circuncisão era a lei. No Israel de Deus, ou seja, o novo povo de Deus, um Israel ampliado, né? No Israel de Deus, o que importa é ser nova criatura. E não ser ou não ser circuncidado. Paulo vai dizer, tanto faz se é ou não circuncidado, o que importa mesmo é ser nova criatura. Não importa o corte do prepúcio lá na pele do pênis do sujeito. Não é essa parte do corpo que importa. O que importa é carregar no corpo as marcas do crucificado. Interessante que Paulo faz aqui uma jogada, né? A marca da circuncisão e a marca do crucificado. As duas são no corpo. Mas uma tanto faz ter ou não ter, a outra é decisiva para que a gente entre numa dinâmica da nova criação, da nova criatura. Do Israel de Deus, da graça, da fé, da liberdade, do amor, do fruto do Espírito. Aí entramos em todos aqueles jogadores lá do timezinho do Paulo. Bueno, pergunta é, com o que mesmo deveríamos nos importar para que de fato a gente seja nova criatura? Na época, Paulo vai dizer, circuncisão não é o importante. Hoje, o que não é o importante? E que de repente está aí roubando nosso tempo, que de repente está aí nos preocupando, fazendo a gente gastar energia, e nem é o fundamental, e nem é o importante para a gente ser nova criatura.
E a gente está talvez deixando coisas mais essenciais de lado para sermos verdadeiramente nova criatura. Quero compartilhar com vocês uma historinha e já mando para os grupos. Que eu ouvi essa semana uma entrevista do Freixo, vocês devem conhecer, aquele deputado do Rio de Janeiro, bastante envolvido com direitos humanos, amigo da Marielle Franco. Marielle foi assessora dele por 10 anos. E o Freixo falando sobre o assassinato da Marielle, que é uma crucificada do nosso tempo, né? Alguém que tem em seu corpo as marcas do crucificado. O Freixo falou uma coisa que eu não tinha ouvido até então sobre Marielle. E como eu estava preparando esse nosso encontro, a mim me calou de maneira mais profunda, né? E também porque eu tenho uma filha de 1 ano e meio que se chama Isis Marielle. Então, é uma coisa que sempre me toca bastante. E o Freixo dizia assim, não havia motivo nenhum do agir parlamentar da Marielle para que ela fosse assassinada. Ela não estava brigando com milícia, ela não estava brigando com polícia, pelo contrário, ela tinha projetos de direitos humanos para os policiais, fazendo um esforço tremendo demonstrar que essa oposição entre direitos humanos e polícia é uma oposição falsa, falaciosa, que só existe no Brasil, outros países do mundo não têm isso. É inconcebível uma polícia sem direitos humanos, né? Então, eles assim, não tinha nada na prática da Marielle, ela não estava fazendo uma CPI sobre milícia, ela não estava fazendo uma CPI sobre o tráfico, ela não estava investigando bandidos perigosos, ela estava tocando o mandato dela normal, se reunindo com as mulheres, se reunindo com os negros, se reunindo com a juventude, com os professores, com os sindicalistas. E eles assim, mataram a Marielle não pelo que ela fez, mataram a Marielle, por aquilo que ela é. É inadmissível para os assassinos de Marielle que uma mulher negra, pobre, lésbica, da periferia, tenha feito a votação estupenda que ela fez, tenha se tornado numa vereadora super potente, empoderada, que se transformou numa referência para as meninas da periferia de todo esse país. Marielle foi morta não tanto pelo que ela fez, mas sim pelo que ela era, pelo que ela representava. Por ser uma nova criatura. Por carregar no seu corpo as chagas de Cristo. Estava lá no corpo da Marielle a chaga do povo negro, na pele escura dela. Estava lá no corpo da Marielle a chaga dos LGBTs. Porque ela era lésbica, ela era casada com uma mulher. Estava lá no corpo da Marielle a situação dos pobres, da periferia. A presença da Marielle numa Câmara de Vereadores era a presença dos crucificados da história que essa gente não suporta ver. E justamente por isso é que ela se torna nova criatura. Né? Diante da qual se realiza aquilo que Gálatas nos fala. E para mim, assim, eu estava justamente lendo e preparando essa parte, eu digo, o Freixo me ajudou a preparar o encontro aqui, eu vou ter que compartilhar isso com as pessoas. Então, assim, nós vamos para os grupos, vocês leiam o texto, reflitam, não, as perguntas quer esquecer, esquece, não deem bola para elas, e depois a gente volta para uma bonita partilha. Tá, então, Mari e Edson, que estão com o microfone. Com vocês. Fala aí, Edson.
Pois é, o que eu posso dizer? Bom, nós conversamos em cima das questões ali, que foi uma forma de a gente se orientar, né, para falar. E como é que eu posso dizer assim? Umas conclusões um tanto óbvias, não é? Com relação à correção fraterna, a ideia do negacionismo e o fato de que é muito difícil a gente fazer correção fraterna, porque às vezes as pessoas também não aceitam, né? É, é muito difícil. Eu sei, eu já enfrentei situação desse tipo e não é fácil. Porque por mais que a gente se mostre aberto e caridoso, a pessoa acha que a gente está sendo crítico, né? Então é complicado, não é uma coisa tão simples. Mas o fato de corrigir negacionista também é complicado. Eu também já tive a oportunidade de conversar sobre isso, mas eu percebi que havia assim um tom de fanatismo. E quando a coisa descamba para o lado do fanatismo, aí não tem volta. Não tem argumento que resolva. Por mais lógico que seja, a pessoa não aceita. É a impressão que eu tive. Né? E até porque ela também, se ela aceitar, ela vai entrar o aspecto do que ela está perdendo, do que ela. Né? Então, ela se sente assim como perdedora, né? Na história. Precisa acontecer um fato muito forte para ela se dar conta e dizer, não, mas não é que o fulano tem razão. Também para aceitar tem que ter muita humildade, para dizer assim, oh, fulano, tens razão, eu estava pensando, eu estava olhando só de um lado e não é que tu está dizendo que faz sentido. Isso precisa de muita humildade também, não é uma coisa tão simples assim. Né? Então, quando alguém é apanhado em falta, essa pessoa é abandonada, expulsa ou acolhida. Ou, às vezes, é a pessoa mesmo que se retira. Né? E por mais que a gente procure ela e diga, não, fulano, lá é o lugar dos pecadores e tal, e coisa, ela fica sempre arredia. Ela não vai. Precisa um bom tempo para ela ir assimilar aquilo vou dizer assim, e se colocar à vontade na congregação. É uma coisa complicada também. Não é? E eu já também vivi experiências assim, da congregação acolher e tal, mas a pessoa sempre fica meio arredio, assim. Não é uma coisa tão simples. Mas acho que é obrigação da igreja tentar, né? Bom, carregar o próprio fardo e o peso uns dos outros, eu acho que está mais ou menos na mesma ideia, né? Quer dizer, quando eu aceito alguém, quando eu digo para fulano, não, fulano, aconteceu esse problema, mas isso a gente resolve, entendeu? Acho que isso aí é carregar uns fardos quando eu aceito, quando eu tomo a iniciativa de aceitar aquela pessoa, eu estou ajudando ela a carregar o fardo dela comigo. Né? Então eu penso assim. Também, vocês não precisam responder todas, tá? Só vou dizer assim, tá? Podem centrar em algumas. É, eu acho assim que mais ou menos é isso, né? Mari, algum complemento? Não? Tinha outra pessoa, mas estava sem microfone, né? No grupo de vocês. Se quiser escrever aqui no chat, a gente lê. Não tem problema. Muito bem, saímos do grupo 0, grupo 1. Grupo 1 tá eu, o Beto e a Neila. A gente conversou várias coisas assim, mas dando um ponto que nós partimos é assim, como é que de um negacionista, eu até coloquei o ponto, antes de tentar explicar o negacionista, como é que ele aceitou isso aí, como é que ele aceitou a ideia, qual o motivo da ideia
é uma dica que foi dada assim, que uma referência é o versículo 7. Principalmente a segunda parte, ele diz assim, ó, o que o homem semear, isso colherá. Quer dizer, é uma coisa que foi semeada a tempo e foi criada os negacionistas. Não é uma coisa que surgiu de hoje, eles só se afloraram com a situação de hoje, digamos assim. E é outra questão também que a gente puxou um pouco, um dos maiores pecados socioecológicos é o uso de venenos nas lavouras, que prejudica a todos e impede a produção de alimentos. Aí ocorre a morte de animais, as abelhas também, que é um grande problema quando elas começar a morrer. Faz lembrar, a gente não comentou no grupo, mas faz lembrar o que o Einstein disse assim, ó, o dia que as abelhas foi extinta, a humanidade não dura 4 anos. Com a diminuição de mananciais, as doenças provocadas por esses venenos, tudo são essa questão socioecológica. As marcas de Cristo são as pessoas em situação de miséria, e as pessoas que fazem atividades para conseguir se alimentar ou comprar o gás. A gente comentou, gente que às vezes não tem nem dinheiro para o gás, vai para o fogão a lenha, às vezes com uma situação perigosa até tudo. Em resumo, é isso aí. Se Beto e a Neira quiser complementar alguma outra coisa que eu não consegui anotar, faça favor aí. Eu acho que os judaizantes, eles estão em toda parte, como na mídia. Quando a gente vê um povo em situação de miséria fazendo uma coisa, é nos apresentado como um mérito ou como essa pessoa estivesse fazendo um empreendimento. Ele cozinhar no fogão a lenha, correndo o risco, morando numa favela, num apartamento e pegando lenha de caixote, ele está colocando em risco todo um prédio, toda uma favela. Porque no momento que pegar um fogo naquilo ali, não tem como. Não, em prédios pequenos não tem saída, não tem porta-fogo, não tem nem elevador, tem só escada. Então, é dado como empreendedorismo isso. E a mídia é sem vergonha e ela sabe disso. Né? E nos vende isso. E a gente aceita. Né? Com a boca reganhada, cheia de dente, olhando uma televisão sem nos questionar. E a gente falou muitas coisas no grupo. Também, os judaizantes, eles estão influenciando muito a cabeça dos nossos jovens. Porque quem vem de família de agricultor, eles já estão com a cabeça do agronegócio, mesmo sendo pequenos. Eles, é assim, ó, é a sardinha com cabeça de tubarão. Ele pensa nas benesses do agronegócio, que isso vai atingir a ele também. E as marcas do crucificado a gente está vendo nas pessoas, né? Na fome, no desemprego, naquele trabalho escravo, todas essas coisas. E o nosso pecado, ele é social e ecológico. É a falta de cuidado com a vida, em todos os sentidos. Nós estamos, assim, devedores disso. Né? E será que nós estamos saindo criaturas novas? Isso a gente nos pergunta. Até que nós melhoramos um pouco. Até, mas não muito. Né? Nós não somos essa criatura nova ainda. Nos falta muito. Bem, grupo 2. Eu acho que a Alcione pode fazer a sua fala, dá o privilégio das mulheres aí. Não, eu gostaria que vocês fizessem. Muito bom ouvir vocês três, o Valdir, o Hildo e o Frei João. No encontro passado eu fiz, hoje vocês fazem. Vai o senhor com o padre, vai a senhora com o madre, o bonde foi embora e ficaram os dois ali conversando. Bom, então vamos começar aqui, dar um chute inicial. Nós iniciamos falando ali a Alcione provocou do clã Bom Gás, né? Porque nós tinha 2 na sala e ela é seguidora do outro, que não estava, né? Que é o Elvino. Então, aí começamos por ali, né? Uma família de pequenos agricultores aí do noroeste do Rio Grande do Sul, que está aí nas mídias, né?
política partidária, na leitura da Bíblia, nos movimentos populares. Né? Então, começamos por ali. E depois fomos ampliando, então, a conversa aí. Entramos na questão ecológica também, foi forte a questão, né? Especialmente aquele versículo ali que fala da nova criatura, né? A nova criação. Quer dizer que Paulo não está se referindo apenas ao ser humano, homem e mulher novos, mas é toda a criatura. Então, nesse sentido, porque a conversa rolou por ali. Assim. Então, só para começar, então, o Nildo pode continuar, o Valdir também. É isso? Alguém mais? Vamos ao 13 e depois, se tiver, a gente retoma, né? 3. Então, o grupo 3, a partilha no grupo é muito mais ampla, a gente só vai fazer uma síntese aqui do que a gente refletiu. Mas começamos discutindo no grupo aquela questão lá, como ser nova criatura no mundo velho, que nos calou muito forte a história, né, que Elias falava de Marielle, e aí a gente lembrou de outras Marielles, de outras pessoas que carregam as marcas do crucificado, que estão incomodando demais da conta a nossa sociedade. E aí depois refletimos também o quanto a palavra de Deus meditada, refletida, de maneira a defender a vida, seguir realmente a proposta do Evangelho de Jesus Cristo, incomoda muito. Alguns se afastam, outros brigam com a gente, né? Um pouco na linha que o Alceu falava. Também a gente apresentou essa dificuldade de lidar na pandemia com os negacionistas. É muito difícil, é um desafio até tentar corrigir, falar, a gente tenta, mas lidar com o negacionista, quando ele nega tudo, ele vai negar até o que a gente falou, né? Porque não quer escutar, então é bem complicado. Muitas vezes também a gente vê uma realidade, muitas vozes, quando são questionadas, os negacionistas, esses fundamentalistas, grupos que não querem enxergar essa realidade que nós estamos vivendo, de muitas criaturas à margem, eles começaram a calar. Tem um grupo assim que não está tão assim que quer se isolar, calar. Aí depois a Terezinha, a Marlene também se manifestou, como as duas são da mesma cidade, mesma comunidade, paróquia, colocaram um pouco a experiência delas, de que trabalham com pessoas cristãos fervorosos mesmo, e que ajudam muito, exercem a caridade, só que não suportam falar por exemplo, o padre não pode muito usar a palavra justiça, morrem de medo do comunismo, né? Então é aquela situação difícil de lidar. Como que essas pessoas, né, realizam essa caridade e depois apoiam um governo genocida? Aí depois o Elias entrou, né, no grupo e a gente refletiu um pouquinho sobre essa caridade que é dos judaizantes, uma caridade que meio que quer aparecer. Aí ele lembrou das damas da caridade, nem sabia disso, mas eu achei interessante. Lá do grupo da mãe dele, lá que participa, mas que fazem a caridade, mas que caridade é essa? Então a reflexão foi um pouco nessa linha. Que caridade realmente estamos fazendo? É uma caridade que humaniza? Ou como que é isso, né? Escraviza ou liberta? Escraviza ou liberta? Então, um pouco nessa linha. Aí, o que mais? Falamos também um pouquinho sobre essa questão da correção fraterna. A Terezinha levantou, assim, várias experiências, né? Dos grupos catequistas que têm essa dificuldade de aceitar a correção fraterna quando se lida, né, em situação de sermos verdadeiramente cristãos. Porque a questão base do grupo era como sermos cristãos, né, novas criaturas, criaturas libertas, né, um pouco nessa linha aí de Paulo, numa sociedade, e às vezes muitas vezes em nossas comunidades, que não querem viver a realidade de anúncio do evangelho de fato, né, de um evangelho na prática, da partilha do pão, da partilha da vida e de resgate da dignidade pessoal. A gente até levantou lá no grupo também. Que absurdo fazer tanta discussão
em relação à pobreza menstrual, né? O que o absorvente não causou aí, né? Então, assim, é realmente não saber ver uma mulher em situação de rua, as adolescentes nas escolas, né? Quantas vezes eu vi isso quando eu era irmã? Adolescentes que faltam à escola porque realmente não tem um mínimo de dignidade ali naquele momento de ciclo menstrual. Então, assim, a gente levantou várias questões que nos interpelam muito e nos desafiam nesse sentido de sermos novas criaturas nesse mundo velho. Levantamos questões ecológicas, mas foi bem ampla a conversa, mas valeu a pena. Mas não, né? Valeu a pena. Tá bem. Aparece aí nos grupos, né? Muita coisa interessante, assim. Creio que essa questão do negacionismo, ela é uma questão que envolve vida, né? Então, a correção fraterna, ela se faz necessária, ela se faz um imperativo para o cristão, porque combater o negacionismo é defender a vida. E cristão defende a vida. A pessoa que quer a liberdade de não se vacinar, a liberdade de não andar de máscara, ela quer a liberdade de matar os outros, né? Ela quer a liberdade de colocar a vida de todo mundo em risco. E o grupo zero ali trazia essa questão, né, de que não é fácil, é conflitivo. Bom, vamos lembrar, a Carta de Gálatas é um escrito de conflito. Paulo está, do início ao fim, conflituando com um grupo de judaizantes, né? Outra questão do grupo zero, assim, que me provocou também, né, bastante, de que a pessoa mesmo se retira da comunidade quando ela é uma pecadora pública, assim, quando seu pecado aparece, né? Isso me lembrou de uma curta experiência que eu tive com a pastoral da mulher marginalizada, que eu não sei se tem mais em algum lugar isso, uma época teve, hoje em dia eu nem escuto muito falar. A pastoral da mulher marginalizada que trabalhava com as profissionais do sexo. E uma das coisas que mais me doeu assim no coração foi ouvir de uma profissional do sexo, por meio da pastoral da mulher marginalizada, a seguinte frase: eu só entro na igreja quando não tem ninguém. Porque quando tem alguém, os olhos das pessoas me expulsam de lá. Eu sei que aquelas pessoas não me amam, mas eu sei que Deus me ama. Então, eu entro na igreja quando não tem ninguém. Digo, que ponto chega o nosso moralismo, né? De expulsar as pessoas que querem participar de uma celebração. Ela queria participar. O problema não era a relação dela com Deus. A relação com Deus era muito tranquila. Até ela dizia, o único homem que eu confio é Jesus. Os outros homens eu não confio, porque eu já conheço suficientemente bem, né? E até para mim ela dizia, em ti eu não confio. Tu tá aqui, mas eu não confio. Não, tá bem, né? Confiando em Jesus tá bom. E eu digo, o nosso olhar moralista escorraçar uma pessoa da igreja, né? Porque a gente se acha melhor do que aquelas que nos precederão no reino dos céus, né? É interessante. Acho que uma outra... Desculpa. Fala, Beto. Não, eu acho que nessa linha aí, a questão de LGBT, que a mais, é outra questão urgente, terrível. Não me lembro qual das categorias, que a média de vida é 40 anos, depois se suicida, né? Então, tem casos de verdadeiros dramas que a gente sabe dentro de pessoas católicas ou de pessoas de igrejas, né, que não aceitam o filho, que não aceitam a filha, digamos, né? Eu acho que esse é um problema sério dentro das igrejas, né? Das igrejas históricas e das igrejas pentecostais também, digamos, né? E há uma vontade enorme dessas pessoas participarem das comunidades. E a rejeição da comunidade e a rejeição dentro da família, famílias praticantes, famílias de culto, inclusive, praticantes de culto, né? Como esse é um outro drama que carrega carrega a cruz, né? No próprio corpo e muitas vezes morre antes, né? Se suicida.
E a gente acha tão bonito, Jesus acolheu os publicanos, acolheu os leprosos, os pecadores. São Francisco deu um beijo no leproso e tal. Tranquilo, né? Porque hoje o preconceito não é contra o leproso. O preconceito hoje não é contra o publicano. Mas quando a gente atualiza e traz os crucificados de hoje, né? Que são as companhias que Jesus andou pela vida fora, né? Se torna enormemente conflitivo, né? E aquela história, compartilhar da sorte dos crucificados é compartilhar da sorte dos malditos, e a maldição deles cai sobre ti também, né? Dizer, o Beto lá, o amigo dos bicha, né? O Beto lá que faz trabalho com prostituta, onde você viu um cristão se envolver com prostituta, né? O Beto lá que está com sem terra, metido com essa gente do sem terra, ou da favela e tal. Então, a maldição, né, que Paulo já trabalhou aqui, a maldição da cruz, que se torna sinal de amor e de salvação, e de redenção, e de vida nova, e de nova criatura, e de nova criação, e de novo Israel, e de novo povo de Deus, não fica só no corpo dos crucificados. Todos aqueles que são solidários aos crucificados acabam compartilhando dessa mesma sorte, né? E os relatos de vocês trouxeram assim, né? Muitos crucificados dias de hoje, desempregados, as famílias destruídas pela pandemia, né? Quer porque morreram parentes, quer pela situação socioeconômica que a gente se encontra, né? As questões governamentais, né? Um governo que tem um anti-ministro do meio ambiente, um anti-ministro da educação, um anti-ministro da economia, né? Eu nunca vi isso, um ministro da educação que é contra a educação, ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, né? É o próprio negacionismo em ação política, em organização política, né? Vou botar alguém que nega o meio ambiente para cuidar do meio ambiente, vou colocar um negro racista para cuidar da Fundação Palmares, né? É um momento assim que a gente está vivendo terrível, né? De cruz e dos crucificados serem cada vez mais crucificados, e aqueles que compartilham e se solidarizam com os crucificados também sofrendo as consequências, né, dessa solidariedade. Pessoal, a palavra está aberta, assim, não quero monopolizar, não quero ser o detentor da síntese, o comentador geral aqui, podem, a qualquer momento, interromper, tá? Se alguém quiser se meter no assunto. É muito interessante que o grupo 2 trouxe ali essas duas traduções, né? Até a Bíblia Pastoral coloca criação, a Bíblia Jerusalém coloca criatura, e a palavra serve para os dois. Lembrar que para Paulo, né, Romanos 8 lá, o Paulo vai dizer que toda a criação sofre dores de parto, então sofrimento e a esperança junto, né? Essa coisa da mística paulina, né? A cruz que é ruim, porque ela traz sofrimento, mas ela é a esperança, porque ali está sendo forjada a nova criatura, a nova criação. Gemer em dores de parto é isso, né? Tem uma dor, mas é uma dor prenhe de esperança, né? Paulo vai dizer que toda a ecologia geme em dores de parto, toda a criação geme em dores de parto, esperando pelo dia em que tudo será um em Cristo, né? E não é só o ser humano, é todas as criaturas. Nós temos que descobrir a espiritualidade ecológica, né? E aí Paulo pode nos ajudar muito, né, nessa perspectiva de uma espiritualidade ecológica. São Francisco de Assis é outro grande marco nessa experiência de uma espiritualidade ecológica. Quando ninguém falava de ecologia, estava lá Francisco sendo o irmão universal, né, se sentindo um com a própria ecologia. Século XX, a gente tem aí o grande nome do Teilhard de Chardin, né, celebrar a missa sobre o altar do mundo. O Teilhard de Chardin chega a falar numa cristosfera, né, o universo está dentro de uma cristosfera, e sofreu perseguição da igreja por conta disso, né, de ter desenvolvido
uma espiritualidade, uma teologia ecológica. O Papa Francisco, primeira encíclica ecológica de um Papa, né, Laudato Si, mas, sobretudo, as outras tradições religiosas, né? O cristianismo chegou tardiamente na questão ecológica, e nós temos, assim, essas raras exceções que trabalharam a questão ecológica, mas se a gente vai pegar as espiritualidades indígenas, todas elas são profundamente ecológicas. Por exemplo, um indígena chegar para a gente dizer que a alma é verde, isso é de uma novidade tremenda. Para nós, a alma é algo etéreo, é um conceito, é grego, né? Estávamos falando ali dos gregos, dos árabes, dos romanos. A alma é o conceito mais desmaterializado possível. Ou pior, a alma é branca. Pois é, também tem mais isso ainda, né, Valdir? Uma liderança aqui dizendo, até os negros de alma branca. Sou negro de alma branca. Que terrível, né? Então, assim, a perspectiva ecológica que os povos indígenas têm a nos oferecer, a perspectiva ecológica que as religiões de matriz africana têm a nos oferecer, né? Aí a importância... Nesse sentido, ele é a matriz africana. No grupo 2 eu apresentei o livro que eu estou relendo agora, da Eliane, a doutora Negrita, sobre a questão da pedagogia a partir dos terreiros, né? E ela chama de afrocentridade, né? E então o que ela diz? Que para os povos de terreiro, de matriz africana, o ambiente nós somos todos, não é meio ambiente, né? Então, quer dizer que destruir o meio ambiente é destruir a nós mesmos. Então, o pai e a mãe de santo dizem, nós não temos como destruir o meio ambiente, fazer mal ao meio ambiente, é fazer mal a nós, porque nós somos isso aí. Então, é interessante resgatar isso aí também. As matrizes africanas e indígenas. Porque é só o meio ambiente, né? Porque não o ambiente inteiro, né? Leonardo Boff faltou aqui na minha fala, acho que alguém que atual e que vem há tempos trabalhando nisso, né? Eu fui lembrando desses outros nomes também. As perspectivas feministas, a mística feminista, né? Enfim, a gente tem que ir por essa linha, né? Tem que descobrir... Mas eu queria aqui, Eliezer, eu acho que é importante a questão ambiental, mas acho que a questão social porque é até bonito, tem muito ecologista ali, mas não liga para as questões sociais, né? Então, preocupação com o verde, não, tá, tudo bem, até porque destruir o meio ambiente vai me prejudicar também, para mim, classe média, sei lá, né? Agora, a questão social, a distância social entre ricos e pobres, tão naturalizada, né? Com a lógica da meritocracia, né? Onde você é pobre porque você é culpado, né? Porque não se esforçou o suficiente para, né? Não aproveitou as oportunidades que o sistema te ofereceu, sei lá, né? Toda a história do empreendedorismo, teve um período ainda, seja um empreendedor ainda, a RBS vem com uma propaganda, né? E isso agora, com esses escândalos financeiros aí do Paulo Guedes e coisa assim, né? A tentativa de naturalizar, né, as contas, né, as contas em offshore, né, e tudo mais. Então, o Papa, inclusive, chama a atenção que a pobreza e a questão da ecologia andam de mãos dadas, né? Elas têm muito a ver uma coisa com a outra. Elas se tornam contrapostas se tu pega na perspectiva ecocapitalista, né? Que tem a turma do tal desenvolvimento sustentável, que querem harmonizar um desenvolvimento do mercado, da indústria pesada e tal, com ecologia. E aí é uma ecologia para inglês ver, né? Que não vai nas raízes profundas da ecologia. Mas uma abordagem sincera da questão ecológica não tem como tu deixar de fora o capitalismo, né? O Michel Levy, que ele é um professor estrangeiro, mas mora no Brasil há bastante tempo. O Michel Levy diz: o problema mais grave da ecologia não é nem o antropocentrismo, o homem se colocar como centro da criação. Porque se fosse a questão do antropocentrismo, um antropocentrista inteligente ia perceber que para o homem viver é preciso que os restos dos seres humanos, dos seres naturais, vivam, né?
O problema não é o antropocentrismo, o problema é o capitalismo, né? Porque o capital, na sua ânsia de transformar tudo em mercadoria, transforma a vida em mercadoria, transforma a vida em mercadoria. O número 1 da Laudato Si diz isso, né? A terra é mãe e nós estamos tornando ela coisa, nós estamos tornando ela mercadoria. O capital vê a Amazônia, ele não vê o verdor das árvores, ele vê o verdor das notas de dólar, né? E como é um sistema de superprodução, de superconsumo, de acumulação permanente, não está nem aí para a vida, né? A própria questão da propriedade privada, né? Tomás Balbino, São Tomás de Aquino, né? Dizer assim, a propriedade privada como a garantia de acesso às condições mínimas para eu produzir a minha existência, né? Com dignidade. O capitalismo desvirtuou isso completamente, né? E em Tomás não é absoluta, porque ela tem, inclusive, uma função social, e em época de caristia, diz Tomás, todos os bens são comuns, né? Então, assim, diante da pandemia, todos os bens devem ser comuns. Então, para fechar, uma oração do Haiti, comecei com uma do Venezuela e vamos agora com o Haiti, que diz o seguinte: que o Espírito Santo te fortaleça e capacite a mudar estruturas lá onde vives. Te motive a luta não violenta por justiça e paz. Te ajude a educar seus filhos e suas filhas para que amem e preservem a criação. Amém.